Bom, eu sou a Rebeca, a gente está aqui com o Luiz, e a gente está aqui para mais um encontro do pós-debate, então a gente queria novamente, né, agradecer a Ana Laura por ter enviado o texto e topado fazer a apresentação de um capítulo da dissertação dela, e agradecer ao Luiz, né, pela parceria aí na coordenação do pós-debate esse ano. A Ana Laura vai apresentar o texto dela, intitulado Capítulo da Dissertação, Decidindo Não Decidir, Consequências Normativas dos Poderes de Agenda do STF. Ela vai fazer uma apresentação e depois a gente vai abrir para o debate. Então, a ideia é que vocês tragam aí, né, questionamentos, reflexões, também, né, agendas de pesquisa que vocês têm, né, visto e textos que vocês tenham lido e que o encontro seja bem produtivo. Obrigada, Ana Laura, mais uma vez. Luiz, pode também fazer os agradecimentos. Agradecer a Ana Laura por dividir o texto com a gente. Eu acho que essa discussão vai ser muito boa e muito boa. Espero que a discussão seja tão boa para ela também quanto foi a leitura do texto. Só fazer uma breve apresentação da Ana Laura, né? Ana Laura é mestranda em Direito do Estado na USP, ela também é pesquisadora da FGV no projeto Supremo em Pauta. Está estudando pauta num projeto também chamado Supremo em Pauta. E apenas para organizar, a gente normalmente organiza da seguinte forma: a gente faz alguns blocos de perguntas, e aí a Ana Laura tem a oportunidade de responder as perguntas. E aí vocês podem fazer as perguntas de dois tipos. Vocês podem tanto fazer as perguntas lá pelo bate-papo, a gente consegue pegar essas perguntas pelo bate-papo, ou então vocês podem entrar em participantes e levantar a mão. E aí a gente vai abrindo a palavra para vocês a partir da ordem da inscrição. Então, para não perder muito tempo, eu passo a palavra para Ana Laura. Ela vai fazer uma breve apresentação do texto e a gente começa a discussão. Boa noite. Queria começar agradecendo primeiro pela oportunidade de estar aqui no pós-debate e discutir esse texto aqui no pós-debate. Então, obrigada, Rebeca, obrigada, Luiz. E queria também agradecer pela generosidade da presença e da leitura de vocês. Tenho certeza que os comentários vão ajudar muito. Então, só para dar um pouco qual é a noção, qual é a estrutura da minha dissertação, como é um capítulo da minha dissertação, acho que faz sentido explicar um pouco no que ele está inserido, né? O tema da minha dissertação é justamente esse é o capítulo-chave da dissertação. E o tema é, então, poderes de agenda, poder de pauta, pedido de vista e poder do relator. E quais são as consequências normativas desses elementos específicos da formação da agenda do STF, que tem tudo a ver com individualismo decisório. O individualismo decisório em si é muito discutido, mas esse aspecto ele só vem começando a ser discutido recentemente. Então, é interessante fazer essa análise normativa, e esse é o propósito da minha dissertação. Para isso, no primeiro capítulo, eu descrevi o desenho. Então, descrevi o desenho a partir de alguns casos de exemplo. Eu mostrei quais são as possíveis espécies de alocação de poder nesse desenho. Então, esse desenho, primeiro, ele permite controle sobre o timing, mas ele também permite, de forma, na sua expressão máxima do individualismo, ele permite influência na formação da maioria decisória e a determinação individual do resultado, ou das consequências práticas. E uma das determinações das consequências práticas é justamente ocasionar a perda de objetos sem decisão. Aí, no segundo capítulo, eu fiz uma revisão das teorias normativas sobre legitimidade democrática da revisão judicial, e nesse segundo capítulo, eu estruturei esse segundo capítulo a partir de elementos institucionais em cada teoria normativa. E aí a ideia desse segundo capítulo foi meio que trazer um mapa do que se fala sobre desenho institucional em geral, não necessariamente só elementos do desenho institucional que tenham relação com pauta. E, por fim, nesse terceiro capítulo, eu junto as duas coisas e para fazer uma análise
de como esses elementos se relacionam. Então, por isso ele está estruturado por vários subtópicos, porque esses dever de fundamentação, poderes de veto, enfim, todos esses elementos são elementos que eu trouxe no segundo capítulo. Acho que cabe um último disclaimer. Eu tenho duas estruturas desse mesmo capítulo, e essa é uma delas, é a primeira, e eu optei por trazer aqui, porque nela está um pouco do meu raciocínio inicial. E numa segunda estrutura eu tenho mais um pouco direto ao ponto, mas perde um pouco de qual foi o meu raciocínio quando eu escrevi. Então, por isso, eu optei por submeter à leitura de vocês esse. E acho que é isso. Estou pronta para apanhar. Estou ansiosa para ouvir seus comentários, suas considerações. Obrigada, gente, mais uma vez, pela presença. Então, estamos abertos às perguntas. Alguém se voluntaria a iniciar o debate? Bom, eu vou me voluntariar aqui para iniciar o debate, né? Estamos todos tímidos e tímidas. Bom, Ana Laura, eu queria agradecer novamente, né, o texto. Eu acho muito interessante também essa questão do timing. E realmente, assim, eu fiquei olhando a estrutura e, assim, em alguns momentos do texto eu sentia que eu estava lendo alguma coisa parecida, mas com, né, acréscimos dentro da sua argumentação. É porque eu olhei e falei, nossa, mas eu vi independência judicial, mas é que ela está falando sobre um outro ponto de vista, né? E uma curiosidade que eu fiquei lendo o seu texto foi, né, se você chegou a fazer uma análise jurisprudencial mesmo para apontar quando esse poder de agenda. Então, por exemplo, se tem determinados contextos que o STF ele deixa lá para decidir depois, em que contextos é esse e se ele sofre algum poder, assim, alguma pressão política muito clara que você conseguiria anotar e falar que ele decidiu e aquele não decidiu, né? Então, assim, e também, assim, se você chegou a olhar, por exemplo, dentro de determinados contextos políticos, né? Então, por exemplo, a gente teve lá o governo do PT. Então, dentro de determinados governos, quando o Temer assumiu, você conseguiu olhar uma mudança bem clara desse timing de determinadas questões que estavam em pauta ou não, né? E acho que isso entra muito naquela questão que você colocou lá de independência judicial, como que a gente vê, e até a questão, né, da TV Justiça. Eu acho que o Diego Werneck, ele traz um pouco disso, né? Ele até fez uma discussão no pós-debate no ano passado, que é bem interessante também, como que isso influencia o poder de agenda, né? E até fiquei curiosa para ver se você chegou a olhar isso, assim, por exemplo, as influências da TV Justiça, né? Ou até um olhar, né? Um antes, um depois, a quando não tinha, né? Será que eles tinham esse poder de agenda ou não, né? Até porque, assim, a gente sabe que no Brasil esse desenho institucional, ele acaba influenciando muito, né? Assim, o desenho institucional que a gente tem, ele acaba influenciando a forma ali que os ministros agem e acaba permitindo, né, agir de um ou outro aspecto. E aí eu fiquei bem curiosa, porque, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu acabo estudando um pouco dessa agenda política do STF, como tem temas que eles optam realmente por não decidir e como, né, é fácil, às vezes você tira ali do debate, né? Por exemplo, se a gente olha lá a DPF 347 de estado de coisa inconstitucional, até hoje ela está numa medida cautelar, nunca mais teve decisão. Hoje, agora na pandemia, tiveram pequenas decisões, mas ele optou por não decidir, né? Por não tomar uma decisão final. E tem outros temas que a decisão chega muito mais rápido. Mas, enfim, eu fiquei curiosa para te ouvir em relação a isso. E que achei bem interessante, assim, que é algo que eu realmente não vi, né, tanta gente escrevendo, assim, de forma tão clara sobre essa questão do time, como que isso se relaciona, né, ao desenho institucional e a outros aspectos. Desculpa, me enrolei um pouco com o microfone. Eu respondo já? Sim.
Bom, então, a minha pesquisa não é empírica, ela é totalmente teórico-normativa, e o objetivo foi justamente dar um primeiro passo para uma análise normativa. Isso é pouco estudado empiricamente. O Luiz está aí para trazer respostas a essas questões por meio de uma pesquisa empírica específica no poder de pauta, mas apesar de ser pouco estudado, acho que os elementos existentes já permitem que a gente analise algumas das consequências normativas. E assim, sim, não sei quanto isso acontece, não sei o quão representativos casos de controle de pauta, casos que você atrasa um julgamento, casos que você aproveita determinado timing para decidir são. Isso a gente não sabe. A gente não sabe exatamente como o presidente usa a pauta, se alguém usa a pauta ou a agenda de julgamento em geral para favorecer determinada preferência individual, como ou se ocorre, mas o objetivo, e eu falo isso um pouco no primeiro capítulo, é mostrar que essas coisas acontecem. Muito ou pouco, elas acontecem, existem exemplos, e aí eu trago, primeiro eu trago coisas, enfim, elementos da história oral, trago os artigos do professor Diego Werneck, trago, enfim, outros trabalhos que já existem sobre o tema e trago alguns exemplos de notícia. Fiz lá uma busca por tempo, várias palavras-chave no acervo da Folha, pesquisando por saliência e por notícia, e trago e narro, dentro do contexto político do caso, dentro do que significou aquele uso do tempo, eu narro quais foram possíveis consequências em termos de alocação de poder. Então, quando eu falo em consequências, é mais... Ok, o poder de agenda existe. O poder de agenda, em nível micro, ele significa que o relator decide quando libera um caso, que o presidente decide quando pauta um caso, que qualquer um pode pedir vista, interromper o julgamento, depois cabe ao presidente devolver o julgamento, devolver o caso para julgamento. Mas o que isso significa em termos de alocação de poder? O poder é muito maior que esse. O poder de pauta tem como consequência, o poder de agenda, como um todo, tem como consequência a possibilidade de escolher um caso e, em razão desse caso e desse contexto, influir na formação da maioria decisória. O poder de agenda tem a possibilidade de impedir que um julgamento ocorra, fazer com que jamais exista uma decisão. E o poder de agenda tem a possibilidade de decidir sozinho. Um relator vai lá, dá uma liminar monocrática, jamais libera o caso para julgamento e essa decisão passa a ser a única manifestação do tribunal sobre o tema. Então, a ideia foi partir desses elementos, que sim, são poucos, a gente precisa muito estudar mais a fundo esse tema, mas partir desses elementos que a gente já tem e trazer uma pequena contribuição para essa agenda de pesquisa com o início de uma análise normativa. E só mais sobre tá um pouco repetitivo. Sim, tá, o estilo do texto está um pouco de relatório, justamente por isso, porque foi o meu raciocínio. Então, até, enfim, queria saber se vocês tiverem alguma observação sobre estrutura também. Tá, tô aberta. E obrigada pela pergunta. Não, mas na verdade, assim, só para acrescentar, eu não achei que ficou repetitivo, mas assim, quando você olha o título, você remete à independência judicial. Aí eu fiquei um momento e falei assim, nossa, mas eu acho que eu já li independência judicial, né? E até assim, interessante ver como você estruturou depois, né, esses títulos, né? Talvez, né, eu vou até reler o texto depois, aí depois a gente pode ter até uma outra conversa reservada, pensar em como junta esses itens, né, de uma forma que a pessoa não fique, mas eu já li isso, mas aqui fala uma coisa diferente, né? Mas eu achei super interessante, e foi interessante você trazer isso, de que foi o seu raciocínio inicial, né? Porque o texto ele vai se estruturando dessa forma, a gente coloca, e depois a gente vai revendo, e vai mudando, tanto que você comentou que você chegou depois a mudar a estrutura, mas ia ser interessante a gente olhar de onde partiu o seu raciocínio para falar da teoria normativa. E só para complementar, assim, a ideia de decompor o desenho, acho que por trás de trazer sempre os mesmos tópicos, ou várias vezes os mesmos tópicos, estava também a ideia de decompor esse desenho para analisar exatamente quais são as patologias e onde elas estão. Eu acho que essa espécie de decomposição pode orientar muito mais
soluções propositivas do que só você falar. O poder de agenda permite uma decisão individual. É evidente, é intuitivo que uma decisão individual está errada. Mas tem muito mais do que isso. O poder de agenda implica várias coisas. Então, a ideia de fazer essa análise fragmentada foi também decompor e ver, tem alguma virtude? Tem. O timing, em tese, apartado de todas as consequências, ele tem virtudes. São virtudes em potencial, porque elas dependem de muitas outras coisas. De repente, elas são totalmente esvaziadas por outros elementos do desenho institucional. Mas a ideia de decompor foi um pouco isso, assim, ver elemento por elemento, o que é bom, o que é ruim, por que é bom, por que é ruim. E a nova estrutura, ou a estrutura alternativa, ainda estou um pouco decidindo qual vai ser, a nova estrutura vai direto ao ponto no sentido de que começa pelas virtudes, ou potenciais virtudes do poder de agenda, depois para potenciais patologias decorrentes da fragmentação dos atores, potenciais patologias decorrentes da fragmentação no tempo, e depois patologias decorrentes da ausência de decisão. E aí discutindo um pouco quanto tempo é tempo demais. Basicamente, o conteúdo é esse. É só mesmo uma mudança na estrutura. Alguém tem alguma pergunta? Porque se não tiver, eu já vou colocar uma questão que eu já tinha discutido em uma versão anterior do texto, mas para mim não ficou claro ainda, que é a relação entre a pulverização a relação entre captura e pulverização, assim. Eu acho que no texto não fica muito bem separado para mim. Quando você entende que que a pulverização do poder de agenda ela dificulta a captura, e quando você entende que ela facilita a captura. Eu não sei se ficou claro, mas eu tenho a impressão de que essa pulverização ela pode ser importante no momento de decidir somente. Você dá poder ministro escolha quando o processo vai ser julgado, se dividir isso em 11 pode facilitar, pode dificultar a captura, mas eu tenho a impressão de que se você acumula isso com decisão monocrática e depois com o poder do presidente, se o processo for liberado para julgamento, eu tenho a impressão de que isso pode facilitar, porque se concentra em um ministro. Então, não sei, essa parte ficou um pouco confusa para mim. Essa parte ficou um pouco confusa. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa relação entre a pulverização do poder de agenda e facilidade ou tornar mais difícil a captura para promover a independência judicial. Obrigada, Luiz. Sim. A monocratização, a possibilidade de acumulação de decisões monocráticas, liminares monocráticas, com a pulverização do poder de julgar, ela sim, na verdade, com a concentração do poder de não julgar, ela sim pode esvaziar totalmente os benefícios que eu apontei como subótimos benefícios dessa pulverização. A ideia de dividir no binômio pulverização e concentração foi mais a de apresentar, refinar um pouco, na verdade, a análise de como a captura, a possibilidade de captura funciona como decorrência da fragmentação dos poderes de agenda. Porque quando a gente diz que os poderes de agenda são fragmentados, na verdade, o que a gente está se você olha para o desenho institucional, na verdade, você está dizendo o seguinte: se você quer julgar um caso,
você precisa de 11 ministros. Se você não quer julgar um caso, você precisa de um só. Então, o desenho institucional é formatado de tal modo que é muito mais fácil não julgar do que julgar. E pensando que o timing pelas virtudes, ele é importante não só para não julgar, como também para julgar, faz mais sentido dividir a fragmentação em dois elementos. Um elemento de concentração do poder de não julgar, você precisa de uma pessoa só para não julgar. E sim, se você captura essa pessoa, você consegue barrar esse julgamento. Mas você precisa de 11 pessoas se você quiser julgar determinado caso, em determinado timing específico. O que também pode ser muito importante. Tá certo que é mais importante para a atividade da corte em si do que, eventualmente, para interesses particulares, mas também é muito importante você saber quando julga. E eu acho que se você olha da perspectiva do poder de julgar, existe sim uma pulverização que pode ser ruim do ponto da perspectiva da maximização da performance deliberativa, justamente porque a corte, como ente colegiado, não tem previsibilidade sobre quando um caso vai ser julgado. Isso é ruim. Mas pode ser uma solução subótima para evitar mais concentração ainda e mais poder ainda concentrado em uma pessoa só. Se você pensar, por exemplo, no plenário virtual, só o relator tem poder total de julgar e de não julgar. E esse, a meu ver, é um desenho muito pior do que o desenho que a gente tem hoje na pauta de julgamentos do plenário físico ou físico por videoconferência. Então, acho que esse tipo de reflexão não é tão apartado da realidade e não é irrelevante. É relevante você fragmentar o poder e discutir, e sim, falar que é um desenho subótimo não significa uma defesa do desenho, mas sim uma defesa contra um desenho pior que esse. Acho que é algo que precisa ser dito e ser refinado, e a ideia foi mais ou menos essa. Acho que só complementando um pouquinho também o que o Luiz falou e ouvindo também a sua fala, por exemplo, tem um determinado momento que você fala sobre aquela questão da colegialidade também para decidir adiar aquele julgamento. Você acha que esse poderia ser um desenho possível ou isso também teria as suas falhas? Por exemplo, se você tivesse que ter 11 ministros para adiar um julgamento dentro de um determinado contexto desfavorável para aquele julgamento, né? A gente sabe que cada ministro tem, né, um pensamento ali, uma determinada posição, mas você acha, por exemplo, pensando nesse princípio da colegialidade, que a gente, teoricamente, não tem aqui, porque a gente tem a somatória dos votos, né? A gente não tem uma decisão consensual. E em determinado momento do seu texto, você fala sobre essa questão, né, da decisão consensual, e aí você menciona sobre se todos decidissem, né, por não julgar ali, e aí eles fizessem ali, eles chegassem num consenso em adiar aquilo. Você acha que, por exemplo, um desenho institucional assim, ele poderia favorecer ou poderia também trazer, né, questões perigosas e delicadas, né? Porque a gente tem hoje, né? Então, assim, é melhor a gente estar com esse desenho de hoje ou não? Será que um desenho, assim, da gente pensar nessa colegialidade, ele poderia trazer coisas interessantes? Ou não? Ou quais seriam as falhas de um modelo assim? Acho que o desenho é ruim. O desenho que a gente tem hoje é ruim. Mas eu acho que pensar em desenhos alternativos esbarra em diversas outras deficiências do desenho institucional do STF e da própria postura dos ministros. Se você falar, se você partir do ponto de vista da deliberação, a colegialidade, que seria uma virtude ética, não existe. Então, é possível pensar em desenhos alternativos, mas eu acho que pensar em desenhos alternativos enfrenta duas dificuldades. A primeira é as patologias que já existem relacionadas ao individualismo decisório no STF. E a segunda é que a gente não tem muita base comparativa, porque o que se fala de desenho institucional, tanto nas teorias normativas quanto em geral, é muito pouco. A gente tem poucos trabalhos de direito comparado,
nesse nível de desenho institucional em pequena escala, de processo decisório, muito menos ainda processo decisório sobre o tempo. E enquanto a gente não tiver mais base comparativa, é muito difícil ter ideias de como evitar essas patologias e, mesmo assim, preservar virtudes, enfim, se é possível. Até fiquei refletindo na minha conclusão, enquanto redigia a conclusão do capítulo, o seguinte: sim, o timing tem virtudes e ninguém exatamente acha que o timing por si só é ruim, ou se acha que o timing é bom, ou o timing é indiferente. Mas será que é possível, no desenho do STF, separar o timing disso? Eu acho que não. Será que é possível, em qualquer desenho institucional, separar o timing disso? Não sei. E eu acho que ninguém exatamente sabe, porque se estuda pouco isso. E talvez o que seja necessário é ter trabalhos de direito comparado e ter bases para comparar, e então encontrar e pensar um pouco em desenhos alternativos. Mas alguém tem alguma pergunta? Até agora, só os coordenadores usaram a... Eu tenho. Então, Miguel, por favor. Tudo bem, gente? Bom, em primeiro lugar, que bom vê-los aqui de novo depois de tanto tempo. Então, uma saudação aí para vocês todos e todas, Ana Laura especialmente, o Luiz, a Andréia, bom vê-los aqui. Puxa, Ana, eu fiz várias anotações aqui bem legais, então eu vou pontuá-las, tá? E aí você responde. São pontuações e perguntas. Então, você fala em vários momentos do seu texto, tanto quando analisa o timing de modo geral, quando analisa o timing na dinâmica do Supremo, que o poder de agenda do presidente é um poder exclusivo. Ele não é um poder exclusivo, por duas razões. A primeira é normativa e a outra é empírica, é prática, é pragmática. Primeiro, não é um poder exclusivo de agenda, porque não existe em lugar nenhum escrito que esse poder de agenda do presidente é exclusivo. O poder de agenda do presidente é baseado no artigo 13, inciso 3 do Regimento Interno do Supremo. E o artigo 13, inciso 3 do Regimento Interno diz que são atribuições do presidente dirigir os trabalhos e presidir as sessões. Dirigir trabalho pode até ser considerado decidir com exclusividade a pauta e a agenda do Supremo. Mas essa é uma interpretação possível. Claro, lá no Supremo, assim como nos outros lugares, aí no Senado, na Câmara, a gente diz, quem interpreta seu regimento interno é o próprio órgão, é o próprio tribunal. Então, eles podem dar essa interpretação? Podem. Essa interpretação cabe no conceito de dirigir os trabalhos? Eu acho que cabe. Mas existe outra interpretação possível que valoriza o Supremo como um órgão colegiado, que valoriza a deliberação, que valorize o uso desse timing que você aponta? A resposta também me parece positiva. E se a gente levar em conta as disfuncionalidades que você mesma ou mapeia ou referencia de outros autores, como Conrado, Diego, Leandro, essa é outra interpretação, ganha ainda mais relevância. Mas ela vai contradizer as afirmações que você está fazendo, de que a pauta é discricionária do presidente. Então, essa é a primeira observação. Você toma como um dado o uso discricionário que o Supremo faz. Mas, então diga que esse é um uso. E não que é assim ou que deve ser assim. Essa era a primeira observação. Então, cuidar, talvez, com o modo de colocar esse poder de agenda exclusivo do presidente. Senão parece que você toma isso de graça. Para um trabalho que é crítico, sobre timing, que fala sobre agenda, e você sabe disso, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Então, acho que vale a pena ou colocar de um outro modo, em que não transpareça que você compra esse poder exclusivo de agenda, ou encarar a previsão do regimento interno do 13, inciso 3. Esse era o primeiro. O segundo ponto que eu queria colocar para você é sobre o pedido de vista. O pedido de vista, ele também pode ser vetado. Ele é um pedido. Ele é um pedido feito pelo ministro ao colegiado. E o colegiado pode rejeitar o pedido de vista. E mais do que isso,
o presidente e o colegiado podem, depois de vencido as sessões previstas no regimento interno, pautar de novo, mesmo que ele não tenha devolvido o processo para inclusão em pauta. Porque o prazo é definido no regimento interno, que tem status de lei federal, ou seja, a lei tem que ser cumprida, o regimento tem que ser cumprido. Se os ministros não cumprem, é outro papo. Mas existe alternativa a esse pedido de vista como veto. Uma alternativa normativa. Esse é o segundo ponto, que é um dado que você às vezes parece também tomar como, vista como veto. Mas é assim, mas pode ser diferente? Tem amparo legal para ser diferente? Eu acho que sim. Talvez, de novo, aí só o modo de colocar valorize mais todo aspecto crítico que você coloca sobre o time. Esse era o segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria colocar para você, ele é um pouco mais geral e estrutural, como pano de fundo desses dois pontos que eu levantei para você, então, poder exclusivo de agenda do presidente e vista como veto, tem algo que mitiga o poder de agenda no Supremo hoje, que é o plenário virtual. Veja, você não fala do plenário virtual em nenhum momento, ou, salvo engano, em um momento, no texto todo. Mas espera aí, hoje o ministro relator pode atravessar o poder de pauta, ainda que seja exclusivo ou que se compreenda como exclusivo do presidente Supremo. Ele pauta direto no plenário virtual. Está lá liberado para inclusão em pauta. O presidente não pautou? Plenário virtual. O ministro Fachin fez isso, o ministro Alexandre fez isso. Então, o plenário virtual, especialmente depois da ampliação dele de março desse ano, muda bastante o panorama geral sobre o qual, pelo menos esse capítulo do seu trabalho, está posto. Porque os dois primeiros pontos que eu coloquei para você, que podem ser ajustados só com o modo de colocar, são transformados estruturalmente com a ampliação do plenário virtual. E, esse levantamento eu tenho feito com o amigo Eduardo Borges. A gente já analisou todos os processos analisados e julgados no plenário virtual até o mês de junho. E uma das conclusões que a gente chega é a mitigação do poder de pauta do presidente. A gente mostra isso com os números. A Juliana Alvim mostrou como esse poder de pauta mitigado ainda pode ser utilizado de uma forma estratégica, ou para o bem ou para o mal. Então, o plenário virtual é uma novidade aí de março para cá, que muda um pouquinho o enfoque sobre o timing e o poder de agenda. E eu acho que ele tem que estar no seu trabalho, porque senão essa é uma ausência que é sentida quando vai falar de vista, de como veto, de agenda, de monocrática, de possibilidade de referendo. Então, plenário virtual como um pano de fundo para dar uma olhada. Por fim, pode ser um pouquinho chato da minha parte, mas é melhor falar agora do que depois alguém encher o saco. Você lá na página 20 faz uma comparação da possibilidade de interrupção do julgamento com uma solução que o Nino propõe, de dar uma decisão, mas permitir espaço de decisão para os outros poderes e conformação. Essa é uma equivalência que tem uma distância aí, porque você está falando sobre como o Supremo pode travar uma decisão, como o ministro pode vetar a deliberação, para dizer que a possibilidade desse veto, dessa suspensão da decisão, permite que os outros poderes tomem uma outra decisão passível de conformar aquele tema, isso é possível, mas não é exatamente a proposta do Nino. E equivaler as duas coisas, se não for um erro, pelo menos merecia uma mediação aí. É legal, você mostra lá na sua nota, tal, no parágrafo seguinte também, mas, cuidado, uma coisa é travar debate, é vetar a decisão, e outra coisa é a consequência desse travamento, desse veto, dessa suspensão, permitir que os outros poderes tomem decisões conformadoras. Eu penso aqui, por exemplo, no caso das drogas, do uso de banheiro por pessoas transexuais, todos casos importantes, rumorosos, e que estão aí permitindo que os outros poderes tomem decisões ou reações,
Mas veja, essa é uma consequência e não uma equivalência. Isso é importante porque a proposta do Nino é uma proposta muito interessante, de um controle mitigado, mais dialógico, etc. Então, eu cuidaria com essa equivalência que você faz. Suspender um julgamento, interromper uma decisão, até pode ter como efeito a possibilidade decisória dos outros poderes ou a reação deles. Mas dizer que isso é equivalente à proposta do Nino, acho que não. Para quem estuda controle de constitucionalidade fraco, dialogicidade, especialmente no âmbito do Supremo, diálogo entre os poderes, faz um pouquinho de ruído. E a última observação, que também é mais chatola. Tem várias notas de rodapé no seu texto que se confundem com o conteúdo do seu texto. Pode ser que isso seja porque eu li só esse capítulo, mas caramba, eu vi muitas notas legais, muitas notas que compõem o seu texto, que compõem ou reforçam o seu argumento. E, portanto, valeria a pena estar no corpo do texto. Ó, eu anotei algumas delas aqui. A nota 33, a nota 34, a nota 39, a nota 69. Pô, são notas que dizem respeito ao seu texto ou reforçam o seu argumento. Tem nota que é só uma explicação, eu vou tratar isso lá na frente, é uma teoria assim, um autor sabe. Legal, isso é nota. Pô, essas notas são texto, isso é argumento. Pô, merece estar no texto. Ainda que você vá esmiuçar um outro tema mais para frente, num outro capítulo ou num outro ponto. Mas aí seu texto fica mais legal, porque você vai ao todo tempo. Olha, eu estou tratando disso, mas vou tratar disso daqui também. Fica tranquilo, não seja ansioso. Era isso. Ana, tem mais, a Gabriela está inscrita, você prefere responder ao Miguel, porque o Miguel colocou algumas questões, e depois, acho que seria melhor você responder ao Miguel e depois ler a da Gabriela, tudo bem? Tudo bem, acho que é melhor mesmo, porque já são várias. Miguel, muito obrigada pelos comentários, uma grande satisfação que você tenha lido, enfim, a gente conversou quando eu estava começando essa jornada. Então, vou começar respondendo na ordem das perguntas. Sobre, na verdade, a primeira e a segunda, sobre o poder, o regimento interno estabeleceu um limite para o pedido de vista, não está claro que é um poder exclusivo e ilimitado, e o poder de agenda do presidente. Sim, por isso eu esclareço no primeiro capítulo que a minha opção foi partir da noção de desenho institucional da Gretchen Helmich, que engloba tanto instituições formais quanto informais. E por isso eu denominei tudo isso desenho institucional, e eu tentei esclarecer, deixar evidente no primeiro capítulo que isso é uma prática consolidada, que caiba ao presidente, mas não significa que é um poder do presidente. E a mesma coisa o pedido de vista, tem um prazo, em tese seria uma violação desse prazo, mas é uma prática consolidada que o prazo seja desrespeitado e que não se force o retorno. Então, acho que pode ser discutida a opção por denominar tudo desenho, mas, a meu ver, você tratar o desenho institucional do STF como só o que é formalmente previsto no regimento interno, enfim, nas leis que regulam o processo constitucional, é perder uma parte muito importante do que acontece no tribunal. E acho que tem alguns pontos negativos dessa escolha, e um deles é confundir, talvez, para quem não esteja dentro do tema, confundir possíveis soluções, e como se precisasse mudar alguma coisa para além da prática, para que isso fosse alterado. Mas eu acho que, considerando que o Supremo Tribunal Federal e a prática do STF define muito, e não só nesse caso, define em muitos outros casos, ou decisões do tribunal, a própria prática define de modo endógeno como o tribunal funciona e quais são as regras de funcionamento do próprio tribunal. Eu acho que, a meu ver, faz mais sentido a opção por considerar desenho formal e informal, mas talvez seja o caso de uma notinha de rodapé no começo, esclarecendo, deixando isso explícito mais uma vez.
sobre o PV. Sim, plenário virtual muda muito a dinâmica. E eu também deixei, tem uma nota no primeiro capítulo em que eu falo que eu foco só no plenário físico, por isso eu deixo de fora as turmas, deixo de fora o plenário virtual, e a justificativa foi a dinâmica diferente. Apesar disso, a meu ver, o problema do individualismo permanece mais ou menos o mesmo. Porque, sim, mitiga o poder do presidente, se você olhar como um todo, talvez seja um exercício muito interessante você olhar, mas aí acho que precisaria de algo empírico e não só teórico-normativo, porque não dá para saber realmente qual é o balanço de tudo isso. Quem tem mais poder, considerando possibilidade negativa de segmento, decisão monocrática e PV, e turma, e plenário físico, eu não saberia nem, e eu acho que não é possível, sem dados, saber qual é o resultado desse balanço. Mas eu acho que o que dá para falar é que, de certa forma, essa dinâmica de individualismo se repete no plenário virtual. O poder, talvez o poder do presidente seja mitigado, mas o poder do relator é aumentado, e eu acho que talvez acabe sendo pior ainda, porque como a pauta é cronológica e o acervo é pequeno, o relator libera, ele sabe que vai ser julgado. Se ele não libera, ele sabe que não vai ser julgado. Então, eu acho, me corrija se você achar que eu estou errada, eu acho que os problemas se replicam. O que muda é um pouquinho a dinâmica. Porque no PV eles podem destacar, Ana, só porque você autorizou a interrupção. Você falou, então o poder do presidente mitiga, do relator aumenta, é verdade. Mas também pode ter destaque. Então, o relator atravessa a pauta do presidente. E eu não estou nem pedindo vista, eu só destaco. O ministro Alexandre acabou de fazer isso. Então, sim e não. Mas o destaque fica sujeito à pauta, não? Aí sim, aí fica sujeito à pauta do presidente de novo. Eu acho que, de certa forma, você cria novas... mais individualismo na dinâmica. Então, você pode destacar, você pode pedir vista, e aí destaque ainda começa de novo. Mas, de certa forma, o individualismo está aí. Talvez seja legal a gente ver como isso, empiricamente, qual é a diferença entre uma dinâmica só no plenário físico, no plenário virtual, mas eu acho que, eu posso até puxar a nota de rodapé, dar outros exemplos, incluindo o plenário virtual, acho que isso não seria muito trabalhoso, mas eu acho que, de certo modo, o problema normativo está aí. Sobre existir uma diferença na sugestão, sim, eu vou deixar isso mais claro. Eu fico pensando, sim, você disse, existe uma diferença entre interromper para estimular um diálogo virtuoso e interromper como veto para impedir um julgamento. Mas aí, a minha perplexidade diante disso, e é um pouco da dificuldade que eu fiquei até de encarar as teorias que veem no timing uma virtude. Eu concordo que o timing seja, mas a minha perplexidade o timing é uma virtude, mas quem decide? Nem quando você olha para a Suprema Corte Americana, está claro quem decide. E por que isso não pode ser usado de modo estratégico? Qual a diferença? Quem avalia quando é usado para maximizar uma preferência individual e quando é usado em benefício de considerações institucionais e em benefício da maximização da performance deliberativa? E eu acho que isso é uma pergunta que continua em aberto para mim, que quem decide, quando você decide, e eu acho que sim, eu vou qualificar melhor, explicar melhor que essa não é a sugestão dele, mas, a meu ver, e aí, assim, você é super especialista nele, então, de novo, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a essência é essa de estimular diálogo, que tá um pouco no Conrado, tá um pouco no Pasquino, e eu acho que essa essência de estimular diálogo ainda talvez precise de diretrizes do que é estimular diálogo, quando é diálogo, e quem avalia. Nota de rodapé, obrigada. Muito obrigada. Vou dar uma olhada e qualquer coisa puxar para o texto. A Gabriela está inscrita. Gabriela, obrigado por ter vindo. Você tem a palavra.
Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Acho que eu não conheço quase ninguém além do Luiz. Talvez, acho que alguns foram meus colegas na disciplina do Rogério Arantes no DCP. Eu sou formada em Direito, mas hoje faço mestrado no Departamento de Ciência Política, estudando Supremo também. Então, isso também talvez explique um pouco de onde eu estou falando, assim, e de onde vou fazer algumas considerações. Primeiro, Ana Laura, um prazer, foi muito, muito legal ler o teu texto, porque eu acho que tu está fazendo um esforço, assim, difícil, que é tentar vincular mesmo algumas práticas, né, institucionais com o debate normativo. Eu também tenho feito mais pesquisa empírica, assim, mas quando a gente tenta fazer essa relação, eu acho que tem uma dificuldade, e acho que talvez isso tenha a ver com alguns comentários que eu vou fazer na sequência, que é o fato de que as teorias normativas não têm entrado nesse nível de especificação, né? Então, realmente é muito difícil aterrissar elas para uma discussão de agenda, porque isso não está nessas teorias, né? Talvez um pouco, né, nas práticas deliberativas, mas mesmo assim ainda muito abstrato. Então, acho que é muito legal, acho que vai ser uma contribuição importante do teu trabalho. Aí eu me inscrevi antes porque muitos pontos meus acho que foram contemplados pela fala do Miguel, assim, tinha esse ponto sobre, também fiquei confusa com a questão de desenho institucional e as práticas, acho muito legal tu usar o conceito da Helmich, mas talvez seja bom retomar, pelo menos em nota de rodapé, essa diferenciação nesse capítulo, né, por causa de alguém fazer essa consulta, poupar essa dúvida de quem faça a consulta direta a esse capítulo no futuro. Tá, e aí, vamos lá. Depois tinha esse ponto do Nina, e aí eu vou falar sobre isso, porque acho que tem uma coisa que tem a ver, assim, que sim, é difícil estabelecer o que é incentivar o diálogo, mas quando eu li, eu fiquei pensando, por exemplo, a própria antecipação de preferências, né, na mídia, que o Diego e o Leandro falam e tal, isso também poderia ser uma forma de antecipação de julgamento, acho que tu coloca isso como um elemento para fazer a associação entre pedido de vista e a proposição do Nino, e eu acho que é difícil também fazer essa relação, acho que ok, se tu quiser construir ela, mas talvez de uma forma um pouquinho mais elástica, sabe? Porque acho que, na verdade, o que teria ali, que eu acho que é legal, é a ideia de que, bom, já vai ter sido proferido algum tipo de mérito sobre a questão, e aí vai ter um espaço de tempo em que o legislativo poderia se organizar e tomar alguma decisão nesse sentido. Mas aí a antecipação de preferências na mídia, por exemplo, eu acho que não daria para ignorar, porque é um elemento que a literatura também já vem discutindo e que também significa uma antecipação de mérito, né? Ou mesmo, assim, daí acho que é mais distante, mas também uma decisão monocrática que depois vá para o plenário, né? Também tu vai ter um juízo individual que vai ter até produzido efeitos. Então, acho que nesse sentido teria que construir um pouquinho esse argumento, assim, um pouquinho mais sólido, né? Mas eu acho que é interessante a relação. Aí tem um ponto que é sobre o conceito de independência judicial. E aí talvez tenha a ver com eu estar vindo da ciência política, assim. Mas eu senti que tem uma vinculação direta entre independência e neutralidade. E talvez tenha a ver com a literatura que tu mobilizou, e acho que tá ok. Mas eu acho que caberia dar uma olhadinha no Rios Figueroa, não sei se te interessaria, mas que é um cientista político que fala da origem de instituições independentes, instituições judiciais independentes, principalmente na América Latina, porque eu acho que aí tem a ver, assim, no conceito dele vai ter mais a ver com a autonomia do poder judiciário em relação aos demais poderes, quer dizer, em poder tomar decisões sem temer, né, retaliação e tal. Então, talvez isso possa te interessar, assim, porque eu acho que dialogaria com esse ponto, assim, porque não necessariamente, né, ser capturado não necessariamente afeta a independência, talvez afete a neutralidade, aí sim. Então, talvez, sabe, trabalhar um pouquinho nesse conceito possa ser legal. Deixa eu ver o que mais. Tem um ponto que eu acho assim, acho que tem uma outra coisa interessante do que tu tá fazendo, que é essa proposição de separar alguns instrumentos, né? Então, por exemplo, essa ideia de falar de timing separado de decisão monocrática, acho que é uma coisa interessante. Eu mesma, no trabalho com o Rogério, a gente junta os dois, e aí vem esse questionamento que tu mesma já fez hoje, né? Que é, será que é possível fazer essa separação? Acho que empiricamente é muito difícil, sobretudo por essa questão que o Luiz levantou antes. Mas acho que normativamente é possível, e é interessante, porque, né, como tu disse, soluções normativas podem ser pensadas a partir dessa separação. Mas, nesse sentido, daí eu também não li os outros capítulos, mas eu acho que seria importante ter um ponto aí, uma sessão, enfim, dedicada a fazer esse link. Porque em algum momento do texto começa a falar das decisões monocráticas e aí começa a vincular isso, sobretudo ali quando tu vai falar das implicações na prática, né? Nas práticas, tanto de resultado e tal, quanto de formação de maioria. Mas eu acho que seria importante trazer e dizer, bom, a partir de agora eu vou trazer essas decisões monocráticas e aonde elas se ligam com o time. Eu senti falta disso, sabe? Porque eu acho que é isso, no caso do relator, ela vai se ligar na liberação da pauta e na decisão. E tu fala aquilo, mas toma aquilo como se todo mundo soubesse. Eu acho que é importante fazer essa diferenciação.
Outra coisa que eu achei legal da fala do Miguel e que eu tinha pensado, talvez não tão... sistematizou meu pensamento enquanto eu ouvia, que é assim, acho que vale a pena fazer um ponto antes de falar das práticas sobre o que é o desenho, né? O desenho formal, digamos assim. Porque aí tu consegue até, isso que ele disse, valorizar a criticidade do teu trabalho. Acho que isso vale muito a pena. Que mais? Tem um ponto, assim, mas ele é um pouco mais específico. Eu acho que é na página 13 ou 14, que tu tá trazendo ali as teorias para relacionar, e acho que tá falando das implicações do desenho do Supremo em relação às teorias. E eu achei que na perspectiva deliberativa, em algum momento tu começa a falar do que poderia ser feito para atender essa perspectiva, que seria ter ter a decisão do timing colegiada, enfim, né, que ela fosse uma deliberação da corte. E aí eu acho que, mas talvez seja porque essa versão do teu trabalho faz parte, como tu disse, do raciocínio. Eu achei isso legal também, porque a gente pode entender como é que tu construiu o capítulo. Mas também para o futuro eu acho que seria legal meio que, talvez, limpar isso daquela parte, porque ali tu tá falando das implicações normativas para as teorias. E nesse caso tu começa já a falar o que poderia ser uma solução da teoria, e não sabe, fugir um pouquinho, eu acho, do desenho do Supremo em si, das práticas do Supremo, e já foi para uma coisa que a teoria esperaria, mas na verdade, né, achei que tu inverteu um pouquinho, então eu sugeriria isso. E acho que é por aí, assim, mas gostei bastante, acho que é um esforço que super vale. Tem um ponto importante, o último, que é o seguinte, tu associa aqui para várias teorias, tu diz assim, seria indiferente essa discussão sobre o timing. E aí também eu acho que tem a ver com uma coisa que tu mesma fala, e eu acho muito importante, que é essa falta de especificação das teorias sobre isso. Então, eu teria cuidado em usar indiferente. Por quê? Porque eu acho, por exemplo, que para a teoria de poder de veto, sobretudo, é uma teoria que joga para o judiciário esse lugar. Diz, ele é legítimo porque ele serve como ponto de veto, isso é importante para a democracia e tal. Mas, na verdade, e aí também vem de aonde essas teorias são pensadas, né? A gente tem um nível de fragmentação do poder decisório no Supremo que não é, assim, também não sou mais especialista em direito comparado, mas não é uma prática que a gente vê facilmente, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver, sabe? As literaturas não necessariamente pensaram nisso e não desenvolveram esse ponto porque estão em países em que essa não é uma prática institucional tão relevante, tão saliente como aqui. Então, eu não acho que daria para dizer, principalmente nessa teoria do poder de veto, que seria indiferente, sabe? Porque eu acho que se eles soubessem dessa prática, talvez eles incluíssem. A gente pudesse falar que a gente tem 11 poderes de veto ali dentro, né? Mas não falam porque talvez isso não seja uma prática tão saliente. Acho que por enquanto é isso. Nós temos vários escritos, Ana. Eu acho que seria melhor colher mais um ou dois. A gente tem mais 3 inscritos, então colher mais um, a gente faz um bloco, depois volta em outro. Jair, por favor. Boa noite, pessoal. Parabéns, Ana. Tenho certeza que a dissertação vai ser um sucesso, tá? E só quero fazer uma pergunta, é bem rápida. E, na verdade, o Miguel já fez e faltou só um pontinho. Quando ele pergunta que tipo de desenho institucional que você está analisando, você fala não necessariamente é o regimento e não necessariamente é só as leis que demandam sobre o controle de constitucionalidade, mas a própria prática do Supremo ou desenho institucional abstrato, não normativo. Você questiona também a própria estrutura dele de ser seriatim e não percuriam, ou não há esse questionamento e para você é indiferente se é percuriam ou seriatim? Por exemplo, se for percuriam, esses mesmos problemas poderiam ocorrer, você veria outros problemas e assim por diante. Gostaria de ouvir mesmo, é uma dúvida minha, não é uma posição minha, é uma dúvida que eu gostaria de ouvir até para aprender, certo? Meu é rapidinho, só isso. Parabéns de novo. Eu respondo ou coleta mais um? Respondo. Então, Gabriela, Jair, muito obrigada pelas perguntas. Então, vou começar. Deixa eu ver, antecipação de preferências. Sim, também existe. Sim, também existe antecipação de preferências e talvez talvez não. Certamente eu preciso especificar o que eu falo do Nino,
um pouco leviano da forma como tá. Sim, e também tem o próprio plenário. Pode ter uma decisão liminar colegiada e só muitos anos depois uma decisão de mérito colegiada. Eu acho que isso também já satisfaz essa noção de estimular o diálogo e talvez até mais, né? Porque aí seria realmente teria a oportunidade de ter uma deliberação nessa decisão prévia. Sobre independência, muito obrigada. Eu tô lendo umas coisas sobre independência porque eu acho que eu preciso especificar no capítulo que eu faço a análise das teorias normativas o que é independência. Porque as teorias normativas que exigem, na verdade, elas não falam em independência, elas falam em insulamento da política. E não definem o que é insulamento da política. Então, talvez seja o caso de dizer que insulamento da política não é necessariamente independência judicial. Se for independência judicial, é trazer uma literatura e falar, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Se não for, talvez remeta a um ideal de neutralidade e aí sim mais a uma noção de imparcialidade e não de proteção contra interferências. Então, muito obrigada. Se é possível, sim, no final acho que dá para fazer mais, e eu acho que na versão alternativa, isso está um pouco mais evidente já. Esse link entre monocráticas e timing dá para deixar mais explicado, sim. E sobre a falta de especificação das teorias. Isso é uma grande dificuldade, e acho que uma das principais conclusões da dissertação em si é que se fala pouco sobre desenho, que a gente não vai avançar muito se não começarem a falar, enfim, é um ponto necessário para ir além. E fala-se pouco em desenho em pequena escala, e ainda que seja uma coisa muito específica da nossa realidade, pode falar sobre desenho é necessário para analisar qualquer tipo de desenho de processo decisório, mesmo que ele não envolva o individualismo. E se falasse mais de desenho, talvez fosse mais fácil fazer essa ponte. E o Diego, especificamente sobre pontos de veto, o Diego até faz um pouco essa ponderação de que se a Corte precisa funcionar como uma arena institucional para vetar legislações potencialmente danosas a direitos, ter vetos poderes de vetos dentro da Corte impediria esse exercício. Eu ponderei um pouco que talvez isso sirva não para todos os casos, porque eu acho que tem casos em que os poderes de veto não têm implicações para o resultado. E casos nos quais os poderes de veto não impedem, eu teria mais dificuldade, mas é isso, né? Talvez seja preciso explicitar que eles não falam isso, que é tudo imaginar o que o autor imaginaria, mas eu teria mais dificuldade em ver como casos nos quais atrasar uma decisão ou decidir que eu vou decidir agora e fazer isso individualmente seria um prejuízo ao exercício pela Corte. Então, eu até tento, por isso eu tento um pouco ponderar as considerações do Diego e do Leandro sobre esse ponto, mas, enfim, também foi algo que eu fiquei um pouco não incerta, mas, enfim, um pouco de receio, né, de afirmar com tanta certeza, até porque isso, as teorias não falam. E acho que é sempre aquela corda bamba de ter o receio de colocar palavras na boca dos autores e acabar não fazendo jus. Jair, sobre a estrutura, o individualismo nos poderes de agenda está inserido num desenho do tribunal que por si só é individualizado. E sim, um dos aspectos é o fato, quer dizer, não é necessariamente, mas o fato da decisão ser composta por vários votos
facilita ou dificulta a deliberação e facilita, é um facilitador para o individualismo. Eu não abordo isso diretamente, mas quando eu falo da influência na formação da maioria decisória, eu falo um pouco como os poderes sobre o tempo do julgamento e a agenda do julgamento expõem um problema de individualismo geral, e aí nesse problema de individualismo geral, eu acho que um complicador, ou enfim, um elemento que talvez colabore é sim o fato dos votos, do desenho prever votos, soma de votos e não uma decisão da corte. Eu acho que é possível que uma decisão seja seriatim e ainda assim haja deliberação, mas enfim, mesmo assim acho que é um desenho que por si só pode ser um entrave. Obrigada. Acho que foi isso. Então, vamos começar outra rodada. Pedro, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana. Para começar, só queria primeiro elogiar o trabalho. Eu gosto bastante, não gosto só de fazer e de ler, mas eu acho que também esse tipo de pesquisa sua mais normativa é bastante importante e às vezes falta um pouco, né? É fácil diagnosticar os problemas do STF, de desenho institucional e de prática, mas às vezes é muito difícil pensar exatamente onde está o erro, como consertar esse erro, e acho que você tenta ir por essa linha. Então, achei isso bem legal mesmo. Só disso, acho que o trabalho já merece só elogios. Eu tenho alguns pontos, acho que alguns já foram mencionados, e acredito que eles sejam simples também. O primeiro ponto é mais detalhista, assim, quando você trata do Bickel, ao dizer, que ele deixou aí na página, acho que quando você fala do Bickel, que você fala, inclusive para o Bickel, a perda de objeto pode ser um problema, né? Porque impossibilitaria uma decisão com base em princípios, né? E eu não sei se essa seria uma boa interpretação, por exemplo, da teoria da posição do Bickel, porque eu acho que muitas das virtudes passivas que ele trata e aborda, precisaria reler, né? Acho que você vai saber melhor do que eu. Mas acho que muitas dessas virtudes passivas têm como objetivo justamente possibilitar que a Suprema Corte dos Estados Unidos não decida, né? Então, é uma forma de decidir, né? Você fazer perder o objeto é uma forma que o STF possui de não decidir. Não sei se o Bickel, de fato, defenderia essa forma de não decidir, como simplesmente fazer perder o objeto, mas eu acho que, assim, em termos de princípio, acho que seria condizente com a teoria dele, né, das virtudes passivas. Eu acho que um problema maior, eventualmente, seria a fragmentação por meio da qual ela é feita, né? Porque eu acho que até a decisão sobre o não decidir não poderia ser simplesmente uma questão de sentimentos e desejos da corte, do juiz. Acho que mesmo essa escolha política do timing tem que ser uma escolha política deliberada e bem tomada. Então, talvez o problema maior da teoria dele estaria com essa completa fragmentação em que cada ministro pode funcionar como um ponto de veto e você não tem você não tem um juízo de prudência mesmo, né? Porque eu acho que no fundo essa questão da virtude passiva dele é uma análise burkeaniana, sei lá, não sei se eu me enrolei, mas do exercício um pouco da prudência pelos ministros e pela Suprema Corte. Então talvez o problema esteja aí. E aí eu queria avançar daí num segundo ponto, que eu senti um certo incômodo, talvez, com as suas categorias, né? Porque às vezes, por exemplo, na seção 1 e na seção 2, a ordem delas não necessariamente permanece, e às vezes você agrupa certas categorias e depois você distingue certas categorias. Eu acho que isso me confundiu um pouco para perceber qual é a coerência interna mesmo de cada uma dessas categorias. Por que elas se sustentam, digamos, enquanto escola?
que fundamentam ou não o controle do timing, né? Então, acho que também isso poderia ajudar o leitor e até você tentar perceber mesmo qual que é a coerência interna deles. Porque por mais que eles não vão tratar questões específicas de desenho institucional, e acho que isso você nota muito bem, mas talvez eles vão oferecer alguns outros critérios, como esse que eu acabei de colocar, de um autor, né? Não sei se é um bom critério ou não, mas assim, às vezes eles podem colocar pelo menos critérios amplos e gerais que você possa usar para pensar a realidade específica do STF. Então, acho que esse era um outro ponto. Um terceiro ponto às vezes você trata da especificidade do STF de decidir, né? Que a forma de decidir é por coleta de votos, você não tem uma decisão da corte. Isso está mais relacionado à questão de deliberação. E eu fiquei mais... É uma dúvida mesmo, é difícil falar para a pessoa, você poderia ter dito isso, né? Quando já disse várias coisas. Mas eu senti que talvez poderia enriquecer também a sua análise, você tratar da seguinte questão, né? Em que medida o fato de o STF decidir dessa maneira, em que cada ministro é obrigado a dar um voto individual, não tem a posição da corte, funciona como uma variável na questão normativa que você está buscando de se a fragmentação dos poderes de veto, vamos por assim, é normativamente sustentável ou não. Então, já que eu sou obrigado a votar individualmente, isso seria... essa realidade me daria mais razões normativas de que cada ministro possua um poder de veto, eventualmente? Não sei se ficou muito claro esse meu ponto. Mas é mais algo que não está ali, é mais que talvez você pudesse fazer essa reflexão em algum momento. Acho que seria enriquecedor, porque analisaria essa realidade institucional do STF, né? E por fim, só eu fiquei um pouco mais... É óbvio que é só um capítulo da sua dissertação, então é difícil saber o que vem antes, o que vem depois, mas eu fiquei um pouco com vontade de saber um pouco mais a sua posição, a posição da Ana Laura nesse debate todo. Assim. Passei por várias escolas, várias posições, entendi que tem pontos de crítica, mas assim, no final eu gostaria de saber um pouco da sua reflexão a respeito da realidade do STF. O que tem de bom que dá para permanecer, o que tem de ruim que daria para mudar. Eu sei que talvez isso seja algo que esteja nos outros capítulos, mas como a gente só leu esse, também fica aqui mais a sugestão de que gostaria dessa parte um pouco mais autoral também de ver. Mas assim, gostei bastante do trabalho e é para ver que de bastante fôlego e parabéns. Obrigado, Pedro. Passar a palavra para a Andréia, registrando aqui só para o Miguel e para a Ana, que eu conhecia a Andréia bem antes deles, lá na UERJ, no mestrado, então aqui vou registrar que eu conheci a Andréia muito antes, isso é importante, saudades, Andréia, muito tempo que a gente não se vê pessoalmente. Então, Andréia, você tem a palavra. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer vê-los novamente. Estava com saudade de muitos. Foi muito bom estar aqui. Também estou feliz em participar do pós-debate, primeira vez. O formato é bem interessante, acho que traz contribuições bastante úteis mesmo. Então, Ana Laura, parabéns. Eu gostei muito do seu texto, muito mesmo. Fiquei muito interessada em ler o resto. Eu já gosto particularmente do tema, foi em grande parte tema da minha dissertação também. Do mestrado com o Luiz, só que mais voltado para a crise. Então, a virtude passiva, enfim, o não decidir, que alguns autores chamam de cronoterapia também, ela tem uma especial vantagem quando o contexto muda, né? Que você aborda isso, não é uma crítica. Então, na minha perspectiva, era mais quando o contexto econômico mudou, numa crise econômica. Mas a gente vê agora no Covid isso o tempo todo. O que eu gostei, achei especialmente interessante a sua contribuição é que você traz um respaldo normativo muito, muito robusto, muito denso e com preocupação de uma aplicação prática, uma preocupação das consequências disso. Então, não fica com aquela crítica vazia e
e que não tem garantidas. Então, acho que o grande mérito é a crítica, e a crítica bem fundada, a crítica assim, muito bem embasada de quem fez uma pesquisa teórica profunda. Achei excelente. Particularmente gosto também da sua conclusão, que me parece simpática, ou pelo menos não reativa ao não decidir, que é diferente da opinião da maioria, né? Pelo menos da maioria que não estuda tanto a fundo o caso. Então, esse timing ele é muito importante mesmo, acho interessantíssimo que você concorda. E tentando trazer algumas contribuições para o texto, algumas já foram mencionadas aqui, pelo Miguel, principalmente, pela Gabriela também. A questão mas ainda assim eu vou repetir. Uma é a questão do plenário virtual, que ele merece uma atenção extra, não basta uma nota de rodapé, porque mudou muito a lógica do timing da decisão. E, como foi dito aqui, porque tira o poder do presidente na pauta. E uma outra coisa interessante, além do destaque, que já foi mencionado também, é que a devolução de vista pode ser feita pelo plenário virtual. Então, assim, considerando a sua colocação excelente da fragmentação e da importância do problema de ser mais uma decisão individualizada, individualismo decisório, do que exatamente o veto. Porque se fosse um veto colegiado, aí, enfim, se fosse um timing decidido de forma colegiada, isso representaria mais o Supremo como um órgão político e a importância de veto, e menos arbitrariedades, enfim. Então, assim, dentro da tentativa de se evitar esses excessos, a devolução de vista no próprio PV é muito interessante, até porque outra coisa que pode ser analisada também é a devolução de vista, são os pedidos de vista sequenciais. Então, há alguns casos mais polêmicos, eu vou citar um aqui que eu lembro de cabeça, mas com certeza tem pesquisas com outros exemplos, o caso da doação de sangue por homossexual. Foram sucessivos pedidos de vista, e não foram pedidos de vistas, enfim, objetivos, não era para botar na gaveta, porque foram devolvidos em tempo razoável. Não foi no tempo regimental, que, enfim, até dos 30 dias foram positivados na emenda, mas eles foram devolvidos. Então, assim, realmente porque era uma questão... Isso eu acho que é um caso interessante, porque não é a patologia, não é? É um caso difícil, e é um caso que demanda um estudo mais aprofundado, muita participação. E aí vem agora a minha segunda crítica, que foi bastante bem direcionada pela Gabriela, que é a questão da antecipação de preferências. Por quê? Vou chegar à conclusão. A demora, o tempo de julgamento, enfim, você tem todo o respaldo teórico que você encontrou e citou, do Working e tal. O tempo de julgamento, ele leva esse amadurecimento. Quando você fala do Bickel e da questão de princípio ou de conveniência e oportunidade, a questão de princípio se aprimora pelo tempo. Por quê? Ele fala debate, sociedade, debate entre os poderes. Então, assim, a necessidade de se expor à posição, então, começar o julgamento e ser interrompido, e ser adiado, e ser suspenso, e devolver com pedido de vista, e ter o destaque, e o voto ficar agora, também outra alteração do regimento para a questão do PV, o voto ficar disponível no site, ou seja, fica às vistas da sociedade durante uma semana, e aí vem a participação da sociedade, que é um fator importante que eu acho que poderia ser trazido para a discussão, que é como ela pode pressionar e alterar esse timing. É perigosíssimo isso quando a gente está falando de questão de transexual, enfim, questões de minorias que hoje em dia são super... enfim, a gente sabe como é que está o cenário político no país, né? Não precisa desenvolver isso. Mas, enfim, então, isso é um problema muito grave que traz também toda a discussão do qual o papel contra o majoritário do Supremo. Mas, assim, considerando a possibilidade da sociedade, principalmente via imprensa, ela diminuir os excessos e as patologias, acho que ela pode ser um player importante e o processo, porque o tempo todo você tem a preocupação da crítica. Agora, e de trazer isso aplicado para o Supremo, claro. Então, assim, acho que embora você não tenha feito uma pesquisa de dados, não seja um trabalho empírico, e não tenha... questão de direito comparado, outros normativos e tal, acho que ainda assim é possível optar, é possível conjecturar, enfim, especular sobre outras alternativas. E uma das alternativas seria a pressão social sobre pedido de preferência, que é algo muito pouco estudado, mas, enfim, muito pouco regulamentado também, mas existe uma pressão via Central do Cidadão e por outros vias de pressionar o Supremo para que o presidente paute, para que o relator libere para a pauta.
Então, acho que... Deixa eu ver mais alguma coisa que eu ia falar. Acho que é isso. De toda forma, parabéns, tá muito bom mesmo. E aqui a gente só tô falando uns pontos de luz para ver se contribui de alguma forma, mas o trabalho tá excelente. Parabéns. Muito obrigada pelos comentários, Pedro e André. Andréa, também prazer ter você aqui, ter seus comentários, ter sua leitura. Muito bom, enfim, você também me viu no começo do mestrado, a gente conversou um pouco sobre isso, enchi muito seu saco. Enfim, muito obrigada pelos comentários. Começar na ordem, então, começar pelo Pedro. Pedro, então, Bickel, eu acho que existe uma leitura que a meu ver, é um pouco... que talvez confunda um pouco o que Bickel diz, que é dizer que Bickel é uma simples defesa de deferência e que pode ser... É uma defesa de deferência, mas eu acho que talvez seja uma leitura simples dizer que é uma defesa de deferência e que pode levar à ausência de decisão. E eu acho que, inclusive, é isso que diferencia o que Bickel diz do que o Cass Sunstein diz, por exemplo. O Bickel, a meu ver, a deferência, a decisão por não decidir no Bickel, ela tem o propósito de esperar para que em determinado momento exista uma decisão correta e que essa decisão correta possa ser proferida com base em princípios, sem ceder a quaisquer tipos de pressão, de interesse político ou de circunstância política que também está inevitavelmente presente na democracia. Então, a meu ver, é isso que diferencia o Bickel do Cass Sunstein. Porque Cass Sunstein, o judiciário não pode decidir tudo. Questões que têm grande desacordo moral só podem ser decididas pelo legislativo, e aí sim, para o Sunstein eu concordo, que decidir por não decidir e jamais decidir não seria ruim, seria justamente o objetivo. Mas a meu ver, é até por isso que o Bickel se aproxima muito mais do Dworkin do que do Cass Sunstein, e normalmente as pessoas colocam virtudes passivas e minimalismo no mesmo balaio, mas eu acho que tem uma diferença muito grande, que é a diferença dos fundamentos para a decisão por não decidir. Então, por isso, seguindo esse raciocínio, eu imagino que a ausência de decisão seria ruim, porque mesmo os exemplos que ele dá, um dos exemplos é a decisão da agenda. Então, negar a jurisdição, mas negar a jurisdição é dado como um exemplo, a meu ver, partindo da possibilidade de que negar a jurisdição não significa fechar as portas para um caso, significa fechar as portas agora para eventualmente decidir quando for quando o momento for mais propício. Então, por isso, eu coloquei desse modo. Sobre sentimentos e desejos, só uma provocação, para a qual eu também não tenho resposta, que será que da fragmentação decorre necessariamente que as decisões vão ser motivadas pela maximização de preferências individuais? Eu acho que isso... lógico que talvez torne mais fácil, mas eu não sei até que ponto isso depende da fragmentação ou depende da postura dos ministros. Também não sei, enfim, e ninguém sabe, ninguém diz se essa decisão tem que ser individual, tem que ser colegiada, e mesmo pensando de novo nos exemplos que ele traz, são da Suprema Corte Americana, não sei se existe alguma coisa que impeça a prevalência de considerações individuais sobre qual é a melhor postura da instituição. Eu não sei se isso seria necessariamente uma preferência individual, se a preocupação for institucional. Lógico que, enfim, tem todas as críticas que podem ser feitas ao individualismo, mas eu acho que dizer que é individual não necessariamente equivale a dizer que é uma preferência pessoal. Até porque não existe, no STF, não existe outra forma da decisão acontecer. E sim, o desenho do STF é ruim, enfim, existem todas as ressalvas possíveis. Enfim, segunda... as categorias, então, sim, foi uma dificuldade e por isso eu pensei numa estrutura alternativa. Eu acho que na estrutura alternativa existe uma ordem mais
visível nos tópicos, tá mais, como eu disse, está mais direto ao ponto. Eu acho que, se quiser, depois eu posso compartilhar a estrutura alternativa sobre... Especificidade, nem a minha letra entendo, desculpa. A minha posição. Eu acho um pouco isso que a Andréa já adiantou. Eu acho que o que eu posso dizer com tranquilidade é que timing não é ruim, timing é bom. E é uma coisa que as pessoas, normalmente, quando joga... O desenho é ruim, o desenho é individualizado, vamos jogar tudo fora. Ordem cronológica. Acho que é um desenho ruim. Para começar... Até esquecendo a ordem cronológica do plenário virtual, enfim, pensando que um caso é ajuizado hoje e a gente já tem quando ele vai ser julgado. Eu acho que seria um desenho ruim para uma corte constitucional. Mas também não sei exatamente, e aí eu acho que é uma questão... para isso é preciso pensar um pouco como funciona nos outros países, ter um pouco mais de noção nas teorias normativas sobre desenho institucional, mas eu não sei exatamente como compatibilizar e como permitir que o timing exista sem essas patologias. E aí esse, a meu ver, é o desafio, mas pelo menos o que mostra, eu acho que que as teorias normativas trazem boas razões para o timing, por motivos diferentes, mas trazem boas razões, e acho que isso não pode ser de uma vez só jogado fora. Pelo menos, se a gente for jogar fora, tem que ser com a consciência de que pelo menos isso é um trade-off. E aí a gente optou por diminuir o individualismo, por acabar com esse problema de individualismo, mas sabendo que a corte perde um pouco do seu poder e do seu potencial. Então, acho que se tivesse que ter alguma conclusão preliminar, seria essa. Andréa, plenário virtual, sim, vou colocar. Estou chegando à conclusão que talvez seja melhor falar um pouco mais e incluir no desenho desde o início e já falar, incluir o plenário virtual nessa dinâmica, porque eu acho que boa parte das coisas já se aplicam a ele. Pedidos de vista sequenciais, esse caso é bem interessante. Eu tinha, no primeiro capítulo eu dou alguns exemplos, eu tinha dado um outro exemplo de pedido de vista sequencial, mas aí, que era um caso, teve um pedido de vista, aí teve uma questão de ordem sobre o pedido de vista, e aí teve um pedido de vista na questão de ordem. Mas aí, enfim, eu dei um exemplo, um dos exemplos que eu dou, mas o exemplo de pedido de vista para alteração das circunstâncias, eu acho que eu dou do aborto de feto anencefálico, que na verdade não é pedido de vista, né? É liberação pelo relator. Enfim, também sem fazer um juízo de valor, se é bom ou ruim, mas enfim, considerando que é uma possibilidade. Sobre preferências, eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que talvez, se eu entendi, seja deixar mais explícito como o timing pode ser bom, é isso? Não, que o debate vai né, o timing de esperar passivamente acontecer uma mudança. O debate se põe em cada gesto da corte. Então, assim como uma antecipação de preferência, ou uma monocrática, ou um obter dictum, às vezes aparentemente aleatório, pode ser combinado com manifestações sociais, ou isso pode gerar um reflexo na imprensa, artigos do Jota, né, Luiz? E isso causa um amadurecimento social necessário, não, previsto pela teoria como uma vantagem da virtude passiva. Fez sentido? Sim. Super, super. Acho que super dá para incluir, e talvez também faça mais sentido na estrutura alternativa, em que eu separo por virtudes, dá para colocar como exemplo e deixar um pouco mais evidente como isso pode ser uma função do timing. Muito obrigada. Vou incorporar. Acredito que é isso, gente. A gente está chegando no nosso teto, né? Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição, mas a gente queria agradecer, né? Especialmente a Ana Laura, que vieram muitas perguntas, muitas considerações. A gente espera que você aproveite.
todo mundo ficou interessado em ler o texto inteiro, né? Olhar todos os capítulos, as conclusões. Eu concordo muito com o que o Pedro mencionou, né? A gente olha muito, né, para a parte empírica e às vezes a parte normativa. O que é que poderia ser melhor? A gente, né, com essa avalanche de estudo empírico, a gente acabou deixando um pouco de lado. Mas agradecer a todo mundo também que esteve aqui hoje, que contribuiu para o debate. E também convidar todo mundo também a participar do debate como, né, debatedor, apresentador de seus textos, né? Tá todo mundo convidado, a gente é um grupo aberto, não importa se você faz mestrado, doutorado na Faculdade de Direito da USP, né? A gente está super interessado em conhecer mais vocês, o trabalho de vocês e debater com todo mundo aqui. O texto também não precisa estar concluído, como a Ana Laura mandou o texto, né? E com certeza vai incorporar os comentários, acho que vai ser super legal. E na hora a gente tem que marcar depois, então, um debate com o texto todo concluído para todo mundo ler e debater. E uma boa noite para todo mundo. O próximo encontro a gente vai mandar para vocês também, né? Um convite. Quem não quiser receber os e-mails do pós-debate, né? Sempre todo mundo se inscreve, a gente costuma enviar o convite. Quem não tiver interesse em receber, só manda para a gente, exclui meu nome. Mas são todos convidados para o próximo encontro. Obrigada, Ana Laura. E obrigada a todo mundo que esteve conosco hoje. Muito obrigada pela presença, pelos comentários, pela leitura e obrigada, Rebeca e Luiz, pela oportunidade de estar aqui.